Esta semana, eu gostaria de hoje aqui registrar pelo menos 3 questões que considero importantes trazer ao conhecimento desta Casa. O primeiro diz respeito, senhoras senadoras e senadores, ao fato de que nós estamos na semana em que registramos a luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. No dia 18 de maio, nós, todos os anos, o movimento de defesa da criança e de adolescentes no Brasil, com o Fórum de Defesa da Criança, com diversas organizações, registra no dia 18 de maio, a memória dos brasileiros com o fato da morte da menina Araceli, no Espírito Santo, que em 1973, que marcou, que chocou a sociedade brasileira e que fez com que, a partir deste fato, da luta para a elucidação daquele triste episódio, nós pudéssemos, anos depois, com a nova Constituição do Brasil, anos em que a democracia estimulava e estimula a organização da população, em que a Constituição brasileira definiu a criança e o adolescente como sujeito de direito. Nós criamos este movimento que, existindo, faz com que esse dia seja lembrado e transformado num dia de luta contra o abuso sexual em crianças e adolescentes. E esta semana, o dia 18, cai na sexta-feira, data em que dificilmente nós poderíamos realizar as naturais sessões especiais que ocorrem nesta data nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, no Congresso Nacional. E nesta semana, na segunda-feira, o encontro de entidades, Encontro Nacional de Entidades que lutam em defesa da criança, fez uma cerimônia no Centro de Convenções, aqui em Brasília, Ulisses Guimarães, para fazer a entrega do prêmio Neide Castanha. Na última segunda-feira, eu tive a satisfação, a alegria de ser destacada com esta premiação. Eu gostaria de agradecer a Karina Figueiredo, em nome de todos os integrantes do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e aos membros da Comissão Julgadora do Prêmio. Quero destacar a presença, sempre companheira, parceira, da representante do Unicef, Casimira Beng, agradecer suas palavras e o apoio. Lembrar que, nesta ocasião, no dia 18 de maio, estarão sendo realizadas diversas ações em todo o país, entre elas o lançamento pelo canal Futura da série Que Corpo é Esse?, que dá, senadora Fátima, às crianças e adolescentes a noção da importância do seu corpo, do cuidado do seu corpo, e para que ela possa identificar aquilo que eventualmente possa acontecer como uma ameaça ao seu corpo, à sua saúde, à sua dignidade. Entre os 6 agraciados, tive a felicidade de ver premiada uma empresa da Bahia, a Groturismo, na categoria Protagonismo de Crianças e Adolescentes. É muito importante esta premiação da Groturismo, porque houve toda uma campanha para que nós pudéssemos incorporar as agências e os operadores de turismo na luta contra a exploração sexual infanto-juvenil em nosso país. Na categoria Boas Práticas, o Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência, Rede de Programas de Atenção Integral à Violência,
o PAV Alecrim, no Distrito Federal. Na categoria Cidadania Gaúcha, Marisa Alberton. Na área de comunicação digital, o coletivo Filhas de Frida, coordenado por 2 jovens empreendedoras mineiras e defensoras dos direitos humanos, Eduarda Rodrigues de Almeida Porcino e Giovana Lafetá, que tive a grata satisfação de conhecer. Na categoria Produção de Conhecimento, o livro infantil Não Me Toca Seu Boboca, de Andréa Viviane Taubman, da editora Aletria, que já pude ler e perceber a eficiência, a competência dessa escritora em abordar um tema tão delicado numa história infantil, extremamente valoroso para contribuir com a prevenção ao abuso sexual. Este tipo de literatura que possa ser debatido nas escolas infantis, que possa ser debatido com as famílias, para que a sociedade brasileira possa melhor proteger as nossas crianças e adolescentes. Na categoria, finalmente, de responsabilidade social, a Fibria Celulose S.A. Desde 2011, quando o Prêmio Neide Castanha foi iniciado, a comissão julgadora já reconheceu publicamente 51 agraciados entre projetos e pessoas que atuam na área de defesa e promoção dos direitos da criança e adolescente. Neide Castanha foi uma reconhecida defensora dos direitos humanos que dedicou parte de sua vida a lutar contra a violência a que são submetidas crianças e adolescentes no Brasil, com forte atuação no enfrentamento da violência sexual contra este público. Participou ativamente do processo de construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, da criação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, no processo de discussão e investigação como membro técnico na CPMI, que investigou redes de exploração sexual de crianças e adolescentes do Brasil, e foi fundadora e coordenadora do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, o CECRIA, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O prêmio é uma justa homenagem a esta defensora dos direitos humanos e, hoje, eu não poderia deixar de registrar este prêmio, até porque nós consideramos que esta semana é a semana de luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, e o Senado Federal não pode ficar distante dessa temática tão importante para a sociedade brasileira. Foi também agraciado o roteirista, escritor da última novela da Globo, que tinha uma personagem vítima de abuso sexual dentro de sua família, quando criança. Para finalizar, exatamente aí se revela um dos sintomas mais cruéis desse crime, que é justamente o fato dele ocorrer no meio da família, o criminoso ser alguém da confiança da criança, ou amigo da família, ou próximo que se aproxima e que usa da confiança para abusar sexualmente desta criança. Portanto, mais uma vez, quero registrar aqui o meu apoio a esta luta e a minha total solidariedade àqueles que lutam contra o abuso sexual no Brasil. E, por fim, senhor presidente, rapidamente, peço a Vossa Excelência, eu quero registrar aqui, rapidamente, que as notícias que dão conta, e que hoje, inclusive, foi razão de uma audiência pública, que não pude participar por estar na CCJ, na Comissão de Direitos Humanos, que é justamente a notícia de que os Correios vão fechar 513 agências e demitir 5,3 mil funcionários. Os Correios decidiram fechar nos próximos meses 513 agências próprias e demitir os funcionários que trabalham nela.
E o mais interessante, se é possível dizer que há alguma coisa interessante nisto, é que o presidente dos Correios revela que está muito chateado pelo vazamento da notícia. Porque, na verdade, essa decisão, senador Lindbergh, foi tomada numa decisão fechada de diretoria e sigilosa. Como se fosse possível, senador Paulo, fazer esse sigilo sobre algo que é público. Os Correios pertencem ao Estado brasileiro. Portanto, não pode se tomar uma decisão de fechamento de agência e de privatização, que é o que está a caminho dos Correios, desta empresa de Correios, sem o conhecimento da sociedade brasileira, sem um amplo processo de debate e sem, portanto, que as casas legislativas, como instrumento de representação do povo brasileiro, possa se pronunciar sobre isso. E eu quero aqui me pronunciar reprovando a atitude do presidente, que certamente se acha dono dos Correios e não presidente em exercício, que planeja o seu fechamento, que planeja a privatização desta empresa, juntamente com tantos outros presidentes de empresas brasileiras que se preparam nesse momento para vender o patrimônio público da forma mais desavergonhada possível. Assim, se prepara e já tem parecer na Câmara dos Deputados o projeto que privatiza a Eletrobras, o sistema elétrico do Brasil, o sistema de energia elétrica do Brasil, incluindo nele a Chesf, a Petrobras, cada dia mais ameaçada pela sanha avassaladora do seu presidente Pedro Parente em rapidamente destruir esta estatal na sua inteireza para facilitar o processo de privatização da mesma, o anúncio dos bancos públicos a serem privatizados e, mesmo chegando ao fim, já em um fim que espero próximo, e já se apresenta próximo, o governo do presidente Temer, no entanto, quer passar para a história do Brasil como o governo mais entreguista que passou nesta nação. E nós não podemos permitir isto. Nós temos que dizer que aqui no Senado e na Câmara Federal estaremos todos aqueles que amam este país, que têm um mínimo de sentimento de amor a esta pátria, não podem permitir que este crime contra o povo brasileiro seja perpetrado. E nós estaremos aqui enfileirados, senador Lindbergh, mais uma vez, para impedir que o Senado, esperamos que o Senado, desta vez, não se dobre a esse tipo de pretensão do governo. Nós vimos aqui, recentemente, ontem, Vossa Excelência, inclusive, citou, nós assistimos juntos o filme O Processo, o filme que conta aquele momento dramático que viveu o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, com a cassação da presidente Dilma. E, olhando retrospectivamente, nós, infelizmente, temos que aqui concluir que tudo aquilo que nós dizíamos que ia acontecer, não só aconteceu, como aconteceu de forma muito mais profunda, muito mais rápida, muito mais cruel, que foi a aprovação da reforma trabalhista, o anúncio e o avanço do debate sobre uma reforma da Previdência, também ameaçadora para o povo brasileiro, e agora, cada vez mais próximo, o projeto de privatizações entregando o patrimônio público. Muito obrigada, senhor presidente.